As últimas semanas em Donetsk revelaram um espetáculo de estratégia militar que desafia a lógica. Makharovka e Leninskoye, antes considerados fortalezas ucranianas, agora são palcos de uma performance russa, que deixou até os melhores sistemas de defesa ocidentais em um verdadeiro fiasco. Imagine drones de última geração e veículos blindados, todos neutralizados em questão de horas. O Kremlin não está apenas jogando xadrez, está fazendo um checkmate em tempo recorde. E você achou que a guerra era só sobre força bruta? Com a tomada dessas áreas estratégicas, Moscou avança firmemente em sua campanha no leste da Ucrânia. As recentes operações militares resultaram em perdas consideráveis para as forças ucranianas, tanto em vidas humanas quanto em equipamento pesado. Relatórios indicam que centenas de combatentes ucranianos foram neutralizados em um único dia de confrontos intensos, além de uma destruição significativa de veículos blindados e peças de artilharia de alto valor estratégico. Além disso, drones empregados em missões de reconhecimento enfrentaram forte resistência das defesas aéreas russas, destacando o domínio tecnológico do Kremlin nas operações de guerra. As táticas russas não se limitam às linhas de combate. Em uma estratégia ampla, estruturas críticas como hangares militares, depósitos de munições e sistemas energéticos têm sido meticulosamente atacadas. Essa ofensiva visa não apenas desestabilizar o exército ucraniano em campo, mas também comprometer sua capacidade de sustentação e logística. Paralelamente, armamentos ocidentais, como os renomados sistemas HIMARS, que simbolizam o suporte militar do Ocidente, têm encontrado dificuldades em conter os avanços russos. A disparidade entre o discurso de resistência e a realidade vivida pelas tropas ucranianas no campo de batalha fica cada vez mais evidente, revelando o peso do desequilíbrio estratégico. No campo diplomático, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta um dilema cada vez mais complexo e delicado. Apesar de receber apoio consistente em forma de ajuda financeira e suprimentos militares avançados, os resultados no campo de batalha têm frustrado as expectativas de Kiev e de seus aliados. A dependência da Ucrânia em relação às nações ocidentais, principalmente os Estados Unidos e os países da União Europeia, destaca uma verdade incômoda. Sem esse suporte contínuo, a resistência ucraniana provavelmente teria sucumbido em estágios iniciais do conflito. No entanto, mesmo com um fluxo constante de armamentos e recursos, as forças armadas russas mantêm um ritmo de avanço que expõe as deficiências estratégicas e logísticas da Ucrânia, além de evidenciar a fragilidade do modelo de apoio oferecido por seus parceiros internacionais. A captura das localidades estratégicas de Makharovka e Leninskoye é emblemática nesse contexto, pois transcende o ganho territorial. Ela representa a eficiência da abordagem russa, que combina tecnologia militar avançada, estratégias meticulosamente planejadas e uma execução operacional impecável. Essas áreas, anteriormente essenciais para as operações logísticas e defensivas das forças ucranianas, foram convertidas em símbolos do poderio militar de Moscou. A capacidade russa de adaptar rapidamente suas táticas, envolvendo ataques coordenados em múltiplas frentes, evidencia que o sucesso no conflito não depende apenas de números ou equipamentos, mas também da habilidade de implementar uma estratégia coerente e versátil em cenários de alta pressão. Por outro lado, as ações ocidentais para contrabalançar o poderio russo têm mostrado resultados inconsistentes e frequentemente ineficazes. Sistemas de armas altamente divulgados, como os mísseis HIMARS e outros equipamentos de última geração, chegaram à Ucrânia sob grande expectativa, mas muitas vezes acabam destruídos em poucos dias de combate, devido à superioridade técnica e à inteligência militar russa. Isso não apenas reforça a disparidade de capacidades entre os dois lados do conflito, mas também levanta sérias dúvidas entre os aliados ocidentais sobre a viabilidade de continuar investindo recursos significativos em um conflito cujos resultados são cada vez mais desfavoráveis à Ucrânia. Essas perdas sucessivas têm repercussões que vão além do campo de batalha. Elas enfraquecem diretamente a narrativa heróica de resistência ucraniana promovida por Zelensky e seus aliados internacionais, colocando em evidência os limites da abordagem estratégica adotada por Kiev. A cada novo avanço russo, torna-se mais claro que as promessas de apoio ilimitado feitas por Washington e Bruxelas enfrentam desafios crescentes
recentes para se traduzir em mudanças concretas no terreno. Enquanto isso, Moscou continua a consolidar seu domínio em áreas cruciais, desafiando as sanções econômicas e as iniciativas diplomáticas promovidas pelo Ocidente para conter seu avanço. Além disso, o impacto psicológico e político dessas derrotas é profundo. No fronte interno, Zelensky enfrenta pressões de uma população cada vez mais exausta pelos efeitos prolongados do conflito e pelas dificuldades econômicas que ele gera. Internacionalmente, a posição da Ucrânia como foco central de atenção começa a dar sinais de desgaste, enquanto outros desafios globais surgem para disputar a atenção e os recursos das potências ocidentais. Isso deixa o governo ucraniano em uma situação delicada, na qual precisa equilibrar a continuidade do conflito com a busca por soluções que possam preservar sua integridade territorial e política a longo prazo. No fim, a captura de Makharovka e Leninskoye não é apenas um marco militar para a Rússia, mas também um símbolo de sua capacidade de conduzir uma guerra multifacetada, que combina ações no campo de batalha com uma pressão constante sobre a moral e a logística de seu adversário. Para os aliados ocidentais da Ucrânia, os recentes acontecimentos são um lembrete claro das limitações de sua abordagem atual e da necessidade urgente de reconsiderar suas estratégias de apoio, caso queiram impedir que a balança continue pendendo de forma irreversível a favor de Moscou. A cada nova ofensiva, cresce o número de deslocados internos, forçados a abandonar suas casas em busca de segurança em outras regiões do país. Muitos deles enfrentam jornadas exaustivas e perigosas, com acesso limitado a transporte ou recursos financeiros. Enquanto isso, o fluxo constante de refugiados para países vizinhos intensifica a pressão sobre as economias e os sistemas de assistência social dessas nações, que precisam lidar com a demanda crescente por abrigos, alimentação e suporte médico. Países como Polônia, Hungria e Romênia têm assumido o peso desse êxodo, mas começam a enfrentar desafios para manter o suporte necessário, especialmente à medida que o conflito se prolonga. Em última análise, o avanço russo em Donetsk vai além das conquistas territoriais. Ele sinaliza uma mudança significativa nas dinâmicas do conflito, destacando as capacidades militares e estratégicas de Moscou. O controle da região não apenas fortalece sua posição geopolítica, mas também serve como uma demonstração de resiliência frente às sanções econômicas e pressões diplomáticas impostas pelo Ocidente. A Rússia utiliza sua vantagem para consolidar rotas logísticas e aumentar sua presença em áreas-chave, reduzindo a capacidade de resposta ucraniana e ampliando sua influência em negociações futuras. Para a Ucrânia e seus aliados, os eventos recentes são um alerta claro sobre as limitações de suas estratégias. Apesar de receber armamentos e apoio financeiro significativos, Kiev tem enfrentado dificuldades para resistir a uma potência militar que combina números expressivos com planejamento estratégico apurado. Essa realidade também questiona a eficácia das ações ocidentais, que muitas vezes carecem de coordenação e impacto prático. Além disso, os avanços russos deixam evidente o dilema que os aliados da Ucrânia enfrentam: continuar investindo em um conflito sem garantias de vitória ou redirecionar esforços para buscar uma solução diplomática que pode ser vista como concessão.